James Harrison, o homem que salvou mais de 2 milhões de bebês. Meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui do Ajustando as Velas para contar para você essa história inspiradora desse homem que é uma história diferente de todas que eu já vi na minha vida. Acho que você também vai achar interessante e inusitada nessa história. James Harrison, ele era um homem comum, né, como qualquer outra pessoa, mas ele tinha no sangue dele algo extraordinário, que eu vou contar aqui para você hoje. E ele ficou até conhecido como o Homem do Braço de Ouro. E hoje, então, você vai entender por que esse homem era conhecido como o homem que tinha um braço de ouro. James Harrison, ele nasceu em 1936 na Austrália. Quando ele tinha 14 anos de idade, ele passou por uma cirurgia no tórax, uma cirurgia muito grave naquela época, e as condições não eram tão boas, né, como é hoje, mas ele fez a cirurgia, o procedimento foi bem sucedido, felizmente, né, mas para ele sobreviver, ele precisava de transfusão de sangue. Mas não era só uma transfusão de sangue, ele precisava de várias transfusões. E aí foram semanas, né, que ele ficou internado, e os médicos então conseguiram, né, fazendo lá as transfusões de sangue nele. Ele ainda era um adolescente, né, 14 anos de idade, mas ele fez uma promessa para ele mesmo, achei muito interessante essa promessa. Porque ele estava lá sendo salvo por aquele sangue dos que os outros estavam doando para ele. E graças a essas transfusões ele foi salvo. E aí ele fez uma promessa para ele mesmo. Ele falou assim: quando eu puder, eu vou doar sangue para ajudar as pessoas também. Vou retribuir tudo isso que eu recebi para que eu pudesse ser salvo. Bom, quando ele fez essa promessa, e aqui é o que acontece de interessante. Ele não sabia muito bem o que o esperava. Ele fez a promessa: eu vou doar sangue, normal, né? Como qualquer pessoa. Acho que ele foi até bastante generoso. Ele falou: puxa, eu quero retribuir aquilo que fizeram para mim. Só que algo aconteceu de muito interessante. Quando ele completou 18 anos, então, que é a idade mínima para doar sangue, né? Ele foi doar e tal, foi lá para o banco de sangue, e ele começou então como um simples ato de gratidão, né? Falar: vou lá retribuir o sangue que eu recebi, que salvou a minha vida. Mas é interessante que quando a gente doa sangue, eles fazem os exames de sangue, né? E eles fizeram o exame dele e os médicos encontraram algo raríssimo no sangue dele. O sangue dele continha altíssimos níveis de um anticorpo chamado anti-D. E aí esse detalhe é que fazia toda a diferença. Não era só um sangue normal, né? Vou lá doar sangue e tal. Não, ele tinha algo muito importante no sangue dele, que era esse anticorpo chamado de anti-D. Bom, o que é o anti-D? Para entender a importância disso, né, a gente precisa falar da condição, né, que é chamada de doença hemolítica do feto e do recém-nascido, que é chamado DHFN. Então, essa doença, ela atinge o feto ainda em gestação. A mãe, ou seja, o que acontece com a doença? A mãe tem um RH negativo e o pai tem um RH positivo, e o filho, o feto, né, ele herda o fator RH positivo do pai. Então acontece uma guerra ali, né, no corpo da criança. E aí o corpo da mãe então passa a produzir anticorpos que atacam o sangue do bebê. E aí, antes do tratamento adequado, essa condição causava, né? O que acontecia quando acontece isso, né? Abortos espontâneos, danos cerebrais na criança
e mortes neonatais. Então, infelizmente, era até que comum isso lá na época. Eu não sei se é comum hoje, mas esse é um, mas hoje em dia, né, com toda a tecnologia, com certeza foi resolvida muita coisa, mas naquela época lá, a coisa era muito complicada, né? E não havia vamos dizer assim, uma cura para essa doença. Então, o que aconteceu com os fetos era isso, ou o aborto espontâneo, a mãe tinha, ou danos cerebrais no bebê, ou as mortes, né, neonatais. Durante décadas, milhares de bebês morriam todos os anos por causa disso. E a solução foi criada na injeção anti-D. Então foi criada uma injeção e tal, aplicada em gestantes de RH negativo. E adivinha, agora vem a parte importante dessa história, adivinha de onde vinha o principal ingrediente dessa injeção? Do sangue do James Harrison. Ele tinha lá um antídoto dentro dele, no sangue dele, o antídoto, não se sabe porquê, como que se fez, mas era um antídoto. Eles descobriram isso. Então, o que aconteceu? Então, por causa da raridade do sangue dele, ele passou a doar plasma a cada 2 semanas, religiosamente. Quando ele descobre que ele podia salvar a vida dos bebês, ele ficou ainda mais animado. Então, ele se comprometeu a doar a cada 2 semanas durante a vida dele. Olha que história interessante. Então, por mais de 60 anos, imagina, mais de 60 anos ele doava o sangue e aí eles faziam o antídoto, né? E um fato curioso é que ele tinha medo de agulha. Imagina, a cada 2 semanas eles enfiavam uma agulha nele, durante 60 anos ele fez isso. E olha, ele salvou milhares, né, milhões de vidas, mesmo tendo medo de agulha, e mesmo assim ele nunca faltou, nunca reclamou. Ele estava lá religiosamente cada 15 dias, né, cada 2 semanas, doando plasma. O braço direito passou a ser chamado carinhosamente de o braço de ouro, porque nele vinha o ouro mais valioso de todos, que era a vida. Muito interessante isso, né? Então esse impacto realmente foi assim fortíssimo, um impacto real que causou e que ajudou a tantas crianças. Então, graças às doações dele, mais de 2.400.000 bebês foram salvos. Tem noção do que é salvar quase 2,5 milhões de bebês? Quase todas as doses do anti-D da Austrália dependiam diretamente ou indiretamente do plasma do James Harrison. E estima-se que 1 a cada 3 pessoas da Austrália tenha sido beneficiada de alguma forma. Olha só, então quer dizer, na verdade não se sabe nem tem como medir isso, né? Porque salvou realmente milhares e milhares de vidas. E um outro fato interessante é que a própria filha dele recebeu também esse antídoto durante a gravidez, que ela teve o mesmo problema. Olha só. Ou seja, ele ajudou a salvar a própria família sem nem saber no começo. Que história fantástica, né? Ele, poxa, uma história assim que me chamou muita atenção pelo fato dele se prontificar a fazer isso a cada 2 semanas por toda a vida dele, 60 anos, né? Bom, em 2005, James Harrison recebeu a Ordem da Austrália, uma das maiores honrarias do país. Mesmo assim, ele sempre dizia, qualquer pessoa faria o mesmo se pudesse. Não sei não, James, não sei não. Em 2018, aos 81 anos, James fez sua última doação
claro, forçado pela idade, né? Não tinha o que fazer, e que é a idade limite para doação, né? E naquele dia, os médicos, enfermeiros e famílias inteiras aplaudiram ele lá, ele fazendo a última doação. Não era apenas o fim de uma doação, era o encerramento de uma era, né, de tristezas, né, de tantas crianças, bebês que poderiam ter morrido, ou tido problemas cerebrais, ou enfim, não terem nem nascido, e tudo mais. Ele morreu aos 88 anos, em 17 de fevereiro de 2025, morreu esse ano, e dormindo em casa, em repouso, numa casa dele na Nova Gales, no sul da Austrália. Que legado interessante, né? Hoje os cientistas, eles tentam reproduzir o anti-D em laboratório, inspirados diretamente no sangue de James Harrison. Mas mesmo com toda a tecnologia moderna, o que ele fez continua sendo único. Ele provou que heróis não usam capas. Às vezes eles apenas estendem o braço. Como ele fez literalmente, né? Ele estendeu o braço para aqueles que precisavam. Essa história, ela é tão interessante, talvez não se aplique tanto ao ajustar as velas da gente mesmo, né? Não foi uma tempestade. Bom, no começo sim, né? Ele teve aquele problema que ele precisou de doação de sangue e tudo mais, mas posteriormente ele fez o quê? Ele ajudou outras pessoas a ajustar as velas deles. E eu sempre digo aqui nos meus vídeos, nessa playlist, né, de que nessa série de vídeos, né, sobre histórias que inspiram, que não é só a gente ajustar as nossas velas, que nós precisamos fazer sempre na nossa vida, constantemente, mas ajudar os outros a ajustar as velas deles. E foi o que James Harrison fez. E graças a esse ajudar a ajustar as velas dos outros, quantos conseguiram chegar ao seu destino final em segurança, porque ele ajudou. E não foi só uma vez, 2 vezes, foi por 60 anos a cada 2 semanas. Ou seja, quantas vezes? Eu não sei nem fazer a conta, tem que fazer a conta aqui para ver quantas doações ele fez. E não se sabe ao certo, né? Falam lá quase 2,5 milhões de vidas salvas, mas muitas outras foram salvas em razão disso, né? Nem se sabe a conta. Então, eu deixo aqui essa mensagem para você e para mim, né, para eu mesmo, né, para que eu possa ajudar mais os outros a ajustar as velas deles. E você também pode fazer isso. Às vezes nós encontramos pessoas em muitas tempestades na vida delas. E às vezes é difícil sozinho ajustar as velas. É difícil você estar lá no meio daquela tempestade, mas se tiver alguém, né, que estenda o braço, como fez Jim Harrison, de fato, literalmente, né, ele estendeu o braço, isso vai ajudar muito aquela pessoa, isso vai trazer alento, é dividir o peso, é literalmente salvar, né, em muitas situações. Foi isso que Jesus Cristo fez por nós, né? Graças ao seu sangue, né, que ele derramou por cada um de nós, nós podemos ter a vida eterna, nós podemos ter a salvação. Então, que você possa agir como Cristo e como James Harrison, que foi aqui um grande exemplo nessa história para nós, de ajudar os outros a ajustar as velas deles. Te vejo no próximo vídeo.